Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez. Hoje, atrasado, né? Porque essa chuva aí pegou todo mundo de calça curta, mas estamos aqui firmes e fortes, como anunciado, para fazer essa pauta com essas duas sumidades do direito. Meu grande amigo Marcelo Matos Amaro, que está no Cultura Geral desde o início também, e também meu mais novo amigo, né, Tiago Lotti, pela segunda vez aqui no Cultura Geral, e a gente vai tratar, né, dessa situação do coronavírus, do Covid-19 e as relações empresariais, né, e a salvaguarda, né, a preservação dos empregos. Bom, vamos trocar essa ideia. Tiago, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer te receber. Sempre importante tratar dessas pautas que são pautas gigantescas aí nesse contexto econômico brasileiro. Seja muito bem-vindo. Ficou sem áudio, seu está sem isso. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. Eu acho que é um tema bastante rico aí para podermos debater nesse momento aí de muita insegurança jurídica e realmente empresarial. Dou boas-vindas aí ao Marcelo também, a gente poder aí fazer um debate construtivo. E obrigado aí pelo convite mais uma vez, também sempre à disposição. Você nota 10. Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite. A casa está sempre aberta para você. E agora, com esse tema, a gente não tem tema melhor para a gente poder discutir, né? Apesar da situação ser uma situação muito desagradável, mas eu acho que é um desafio que nós todos vamos ter que enfrentar de alguma forma, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite, Betão. É sempre um prazer participar. Nós estamos aí junto desde da rádio, né, lá no centro de Nova Lima, e agora, surpreendentemente, da rádio passando para a TV e agora virtualmente aqui conversando. Um prazer conversar com o Tiago Lotti também. De vez em quando eu dou uma olhada no programa e a participação dele é sempre muito boa. E é isso, temos que conversar sobre esse assunto, que é um assunto difícil de ser tratado, mas é o que está na pauta do dia e não dá muito para escapar, não. Tiago, vamos começar esse bate-papo. Você está trabalhando muito, né? Eu já ia até falar outra coisa, mas você está trabalhando demais da conta. Eu lembro que quando estourou na primeira semana, eu já te mandei a mensagem: Tiago, o trem está pegando fogo. Eu falei: nossa, você tem me dá 2 semanas aí, porque o trem está pegando fogo aqui no escritório, aqui na minha casa, eu estou com muita coisa para poder fazer, muita demanda, mandar de segurança um atrás do outro, e eu não posso parar agora. É um desafio muito grande para as empresas, Tiago, ou é isso que eu estou perguntando, é uma redundância? Pois é, Betão, realmente o momento é um momento completamente atípico, né? Responder dúvidas dos nossos clientes, a gente nunca respondeu tantas vezes, eu não sei o que falar, porque uma situação como essa jamais aconteceu, esperamos que não volte a repetir, e o judiciário, nós sabemos muito, vai dar as respostas que a gente precisa num momento que não vai ser mais necessário ou vai ser a destempo. Então, realmente, as empresas estão passando por um momento de muita insegurança, as MPs e atrás de MPs vão sendo publicadas, vão sendo revogadas, vão tendo projeto de lei, os projetos de lei são alterados de manhã à tarde, vão ser colocados à votação à noite, e aí vem uma decisão realmente do Supremo e altera uma forma de interpretação, depois que um caminho realmente estava seguido, já tinha sido definido. Realmente nós aqui no escritório tivemos um momento aí de bastante trabalho, porque a gente estávamos buscando não só salvaguardar os interesses dos nossos clientes, mas também estendemos a mão para todos os nossos parceiros ou não parceiros, e possibilitamos a eles consultas e consultorias e alguns serviços assim mais simples para aqueles que não tinham sequer condição de suportar nesse momento um custo de honorários. Então, fizemos isso aí tentando contribuir
um pouco com a nossa expertise, sem realmente auxiliar os nossos clientes ou não clientes. Eu acho que esse momento é um momento que todo mundo precisa de suporte. O que a gente pensou nesse momento é realmente a gente tem que preservar principalmente 3 coisas, e isso começando do nosso escritório, né? A saúde dos nossos colaboradores, funcionários, empregados nas nossas empresas e seus respectivos diretores e sócios. Então, assim, a saúde é a primeira defesa que a gente tinha que ter. A segunda é a saúde das próprias empresas, que sem a empresa, nosso escritório, não vamos ter cliente, os funcionários não vão ter os seus empregos, o público não vai ter o seu imposto, né? Então, essa é a segunda realmente defesa que a gente tinha que ter vamos dizer, dos nossos clientes, né? E por último, tentar aí realmente uma segurança jurídica, buscar uma segurança jurídica aí, ainda que nesse ambiente muito volátil ou de difícil compreensão. Então, foi assim que nós começamos aí estamos completando amanhã um mês de interrupção do nosso trabalho de São Paulo, e agora, sexta-feira, dia 19, um mês que a gente também interrompeu o trabalho presencial, mas estamos a vento e popa aí, conseguindo uma nova forma aí de trabalho, tentar auxiliar os nossos clientes aí dentro do que for possível, e no modo geral a sociedade. Marcelo, como é que você se encontra nessa situação toda? A gente estava falando das medidas provisórias, o Thiago até comentou aí das medidas provisórias, uma atrás da outra, quase que uma desfazendo a outra, ou uma já faz uma hoje, à tarde já complementa uma com a outra. É uma insegurança jurídica total, mas eu acho também que a gente está vivendo um momento de exceção, né? Como diz o Walter Lobato, no programa, é uma situação de guerra, porque, na realidade, na guerra você fica tomando medidas uma atrás da outra, meio que sem norte também, né? Está sendo desafiador, Marcelo? Sem dúvida, Betão. A gente no escritório também tomou a mesma medida, né, que o Thiago tomou no dele. Isso é bom, eu acho que grande parte dos escritórios de Belo Horizonte tem tomado essas medidas de preservação da saúde humana, da saúde financeira das empresas, preservação dos trabalhos, e agora, concordo plenamente, o terceiro momento que vai ser o de realmente pensar juridicamente o que fazer. É absolutamente desafiador. Eu sou, né, você sabe, um grande estudioso do direito contratual, do direito das obrigações, e nunca imaginei me deparar com aquelas hipóteses esdrúxulas de força maior, de teoria da imprevisão, de impactos, né, de pandemias, epidemias e guerras em relações contratuais, em relações empresariais. Tem sido desafiador. O estudo tem sido uma das saídas que eu tenho buscado, né, que nem o Thiago falou, uma medida provisória atrás da outra. Eu fiz um levantamento aqui, 25 medidas provisórias tomadas de fevereiro para cá, especificamente relacionados ao coronavírus, diversos projetos de lei apresentados, alguns mais relevantes, outros bem mirabolantes, e vem sendo, sem dúvida, um desafio para a advocacia tratar essa que, sem dúvida nenhuma, né, como muitos têm dito, o maior desafio da nossa geração até o presente momento. Thiago, como é que você vê a vida dos empreendedores, dos empresários e tal, nessa situação toda que a gente está vivendo? E como que o Estado pode socorrer essas empresas com juros? Eu estava vendo uma campanha da CDL, né, de juros zero, pedindo também, eu acho que tem aí uma ideia de resguardar a folha de pagamento das empresas. Como é que o Estado pode entrar aí? Eu acho que é a obrigação do Estado agora, tem um Estado forte para essas horas, entrar e conseguir garantir, pelo menos, a subsistência dessas empresas. Betão, a verdade é o seguinte, eu sou sempre um defensor da livre concorrência, do Estado mínimo, e é difícil para a gente que defende vamos assim, esse viés, realmente defender que o Estado também tem que socorrer as empresas. Eu tenho no meu trabalho, acho que algumas indústrias, umas mais afetadas, umas menos afetadas, e o que realmente eu estou vendo por parte do Estado é que as decisões que estão sendo tomadas, elas estão sendo tomadas, como o próprio Marcelo disse, de uma forma muito, às vezes, antagônicas.
E isso, na verdade, o empresário, e a grande maioria dos meus clientes que são empresários, estão muito preocupados. O que eles menos querem é precisar do governo, precisar do Estado. Eles querem, na verdade, que tenham uma certa previsibilidade e que essa previsibilidade permita a eles que possam fazer as melhores tomadas de decisões para superar essa crise. É claro que a gente tem algumas indústrias, eu tenho, para você ter uma ideia, um comitê de risco e de uma empresa de construção civil, que o pessoal se reúne todos os dias para saber quais são os estados e quais são as obras que estão paradas em razão dessa imprevisibilidade. Então, assim, a gente não sabe se amanhã vai ter obra ou não vai, porque pode ter um decreto municipal que vai paralisar ou não. Então, nós estamos gastando um esforço tremendo para entender, numa pulverização de estados, quais são os decretos que nos prejudicam ou não prejudicam para que a gente possa tomar. Como eu tinha te falado daquela vez que a gente começou a conversar, eu tive decretos que são muito amplos e não se preocupam com a especificidade que precisa ter de atividades. Eu tive alguns mandados de segurança para reabrir centros logísticos, que eu tive um decreto que proibia centros logísticos de funcionar, que dentro desse centro logístico tinha distribuição de medicamentos e tinha distribuição de produtos de limpeza, produtos que nós julgamos de essencial necessidade nesse momento. Então, assim, a gente está realmente gastando muito tempo. Se os estados tivessem mais cautela e menos populismo de falar vamos fechar tudo ou vamos fazer quarentena geral e sem que se preocupar com realmente o pequeno ou médio ou o grande empresário, preocupar com a gente já teria um caminho um pouco mais fácil a ser trilhado. O que eu vejo realmente que o Estado tem possibilidade de nos atender, é a questão de postergação tributária, é a questão de realmente de redução de custo de folha, suspensão de contrato de trabalho, são todas essas, vamos falar assim, possibilidades que o Estado pode nos auxiliar. Só que, na verdade, ontem eu vi um estudo que saiu até na CNN International, falando que o custo, até hoje, desse problema é de 10 trilhões de dólares. Nós estamos falando de 54 trilhões de reais, né? É uma conta que, assim, se que for pensar, ela vai ser impagável. Ainda que o Estado seja forte, ele não vai dar conta de suportar todos os empregos. Então, o Estado, na verdade, ele tem que ser menos populista e mais ativo. Ele tem que dialogar mais com a sociedade civil, com a sociedade empresária, para entender o que realmente precisa, o que realmente não precisa. Porque eu acho que lockdown ou fechamento total de tudo, eu acho que não é um posicionamento que vai auxiliar as empresas a sair dessa dificuldade. E agora, vai vir o desemprego? Vai vir o desemprego, vai vir consequências, vão vir consequências. E o Estado, infelizmente, não vai ter condição de suportar tudo isso. Então, essa é a minha preocupação. O Estado, a gente colocar na conta do Estado uma saída que ele, no final das contas, não vai dar conta de suportar. Então, vai ser uma falsa ideia de que estamos assegurados ou estamos amparados. E, na verdade, eu entendo que não estamos. Pelo contrário, o problema vai estourar, seja agora ou seja no futuro, a título de aumento de taxa de juros ou aumento de dívida pública e, consequentemente, agravamento da crise financeira, que nós já não conseguimos nem sair dela. Marcelo, pensar nesse momento, pensar também que existe uma dificuldade muito grande para poder, como foi falado na mídia, né? no banner que eu soltei e tal, salvaguardar os empregos vai ser um desafio grande e como o Thiago falou também, é um mal que vai acontecer de fato no futuro? Eu acho que esse debate é muito bom porque eu tenho um viés um pouco diferente. Eu tenho um viés de Estado social, um viés de economia keynesiana, pós-keynesiana, né, de análise um pouco mais macro, que eu acho que, obviamente, o Estado não vai salvar todo mundo. Concordo com o Thiago que a iniciativa privada também é importante nesse momento, mas eu acho que é um momento de mudar o viés que estava sendo tomado pelos estados e um momento de um pouco mais de gasto público. Mas não gasto público desordenado, gasto público que seja destinado a salvaguardar principalmente emprego e produção. E nesse sentido, eu vejo com bons olhos o gasto estatal através de crédito. Eu acho que o crédito, existem algumas propostas, especificamente o projeto de lei
1282, que já até foi aprovado no Senado e que já tramita na Câmara dos Deputados, até tem pedido de urgência nele, que é um projeto de apoio às pequenas e médias empresas e de oferecimento de crédito mais barato, com limite de taxa de juros. Eu acho que, nesse primeiro momento, é importante, sim, resguardar a livre iniciativa, resguardar a livre concorrência. É fundamental. Esse binômio precisa ser discutido. De um lado, como que pode ser uma medida, como que as medidas podem ser tomadas para, ao mesmo tempo, salvaguardar a saúde da população, né? Observando todas as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, dos profissionais da saúde, de um lado, e de outro, salvaguardar emprego e produção, que é fundamental. Esse binômio emprego e produção, qualquer país depende dele para sobreviver. E aí eu vejo com bons olhos um movimento de um pouco maior de gasto público. Gasto público, nesse sentido, nesse momento, é fundamental. Mas isso é mais no viés econômico, porque no viés jurídico eu estou 100% de acordo com o Tiago. As leis precisam ser feitas de forma, não de quantidade, mas de qualidade. A gente tem visto medidas provisórias, decretos em alguns estados, decretos em alguns municípios muito mal feitos, que violam a Constituição, que violam normas básicas de direito civil, muitas vezes, de direito empresarial, e aí, do ponto de vista, digamos assim, jurídico, o Estado precisa dar um passo atrás, porque não pode ser não pode ir no afã disso, de medidas populistas, para simplesmente falar que eu vou fechar isso ou que eu vou fechar aquilo, sem um estudo efetivo e sem analisar, por exemplo, o que é serviço essencial, verdadeiramente essencial, e o que é serviço que pode, nesse momento, né, ter uma suspensão temporária dos serviços. Ô, Tiago, a gente está vivendo agora, nós conversamos muito daquela outra vez que você veio ao programa, desse momento disruptivo. Chegou, de fato, agora esse momento disruptivo? A gente vai ter que repensar toda a estrutura? Bertão, isso é engraçado, né? Assim, que talvez seja um momento, não sei se é o momento da virada, mas é o momento de se mostrar que a virada, se não vai acontecer, está prestes a acontecer. Eu nunca fui tão demandado do ponto de vista de alteração de modelos de pensamento, de forma de pensamento disruptivo, sabe? Eu tive conversas com alguns parceiros que já estavam nesse movimento de transformação que a gente já adota aqui no escritório, e até com meus parceiros aí, essa comunidade de startups e etc. Então, assim, algumas coisas realmente vão mudar. A partir de agora, essa questão de trabalho presencial, a gente aqui, não sei se é uma realidade para o Marcelo, mas eu fico 3 dias por semana viajando para fazer reuniões inúteis ou úteis, mas curtas e que não precisariam para reuniões presenciais, que é um gasto de recurso do escritório, gasto de recurso dos clientes, para que a gente possa realmente estar sempre muito presente, tempo realmente dedicado a trabalho, que hoje a gente começa uma reunião, não tem aquela conversa de meia hora antes, a gente já começa, a digital já vai direto ao ponto. Então, assim, eu acho que é realmente uma mudança de modelo mental de disrupção. Por outro lado, Betão, eu fico muito preocupado, porque o modelo daquela nossa conversa, que é o modelo de startup, o modelo de empreendedorismo dessa área, vai ser talvez muito impactado por essa crise. Aquele modelo ele é muito sustentável numa economia de franco crescimento, onde as empresas estão buscando inovações, estão utilizando parte do seu budget ali para inovação, para crescimento, para empreendedorismo, melhorar processo, melhorar como fazer as coisas. Então, muitas das empresas que têm esse budget, infelizmente, junto com consultoria, vão ser os primeiros a serem cortados, porque agora o pessoal está preservando pagar salário e sobreviver para o próximo mês. Então,
eu acredito que vai ser uma área muito afetada. Eu tive já alguma informação de algumas startups aqui de Belo Horizonte que já realmente fecharam, já mandaram muita gente embora. Algumas empresas que começaram startup, mas já estavam aí numa fase mais avançada. Mas é uma natureza empresarial muito alavancada, e aí o cortar crédito ou cortar realmente serviço, para eles é muito prejudicial. Então, assim, é um ambiente que me preocupa muito. Estou acompanhando lá no Orb, junto com a turma lá, o andamento, assim, ainda é muito pouco tempo, tá, gente? Eu falo que um mês é muito pouco tempo. O pessoal está fazendo um alarde, assim, para um mês, como se fosse que ninguém tivesse uma condição de sobreviver um mês de negócios ruins, assim. Então, assim, o que eu vejo tem muita preocupação a longo prazo, mas tem muita gente também se precipitando, encerrando a atividade com medo da bomba ser muito grande. Mas calma, empreender é isso, né? Então, assim, eu fico um pouco preocupado com esse mercado aí de startup, de inovação, e até mesmo das empresas que vão realmente, estavam investindo bem pesado nessa nova forma de trabalho, realmente acabar o recurso, ou o recurso é desviado para outras frontes. Então, assim, é uma coisa que me preocupa realmente, o empreendedorismo dessa área, e o Brasil estava bem à frente desse campo. Era uma coisa que eu acreditava que, principalmente Belo Horizonte, era uma forma que a gente ia conseguir nos igualar a estados depois que a mineração foi prejudicada, automobilismo aqui em Minas, bancos que tínhamos muitos e não temos mais, que era uma área que a gente ia crescer bem, né? Então, infelizmente, eu acho que esse é meu ponto. Marcelo, essa digitalização da vida impacta a vida, isso vai impactar toda a sociedade, né? Como é que você vê isso, essa digitalização? Você vê, o Thiago, ele acompanha muito esse momento de fato disruptivo, ele acompanha o pessoal da OP, que é uma aceleradora, né, de startup, e uma produtora também de muitos conteúdos, né, relacionados ao empreendedorismo. E agora a gente tem, de fato, uma digitalização, inclusive a digitalização do direito, inclusive da justiça também, né? Como é que você vê tudo isso e como é que você vê o mundo empresarial, tanto do direito empresarial, dos contratos, da vida dos negócios, nessa digitalização de tudo? Eu acho que é um caminho natural e sem volta, né? O mundo passa por uma revolução digital, que eles chamam de revolução, né? A quarta revolução industrial, que é, sem dúvida nenhuma, aquela revolução que a gente sai do analógico e vai para o digital. Isso é algo absolutamente natural. E compreendo perfeitamente, e tenho visto também na minha prática empresarial, a preocupação do Thiago. Realmente, é engraçado que nesse momento é absolutamente necessário todo processo de digitalização, muita gente aí se forçando a ir para home office, a implantar sistema de home office que não tinha, atender de forma remota, o que, por exemplo, o Judiciário de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça, sempre foi muito resistente, e agora, do nada, né, varas inteiras fora da sua própria localização, mesmo com PJE funcionando, sempre foi um movimento de muito físico, muito tete-a-tete. Eu tenho que despachar com o juiz, eu tenho que ir no balcão da secretaria pedir para o meu processo andar. E agora isso tudo está movimentando. De um lado, então, é fundamental. Essa pandemia acelerou muito a necessidade, né, de se passar mais rapidamente para o digital. Só que, de outro lado, tem todo um procedimento, tem vários, né, serviços digitais, serviços de tecnologia que as startups podem oferecer, que acabam ficando em segundo plano, né, porque eles são acessórios, eles agregam muito mais a produção, agregam muito mais o serviço do que efetivamente são necessários, né? Eles não são essenciais para o negócio. E essa balança acaba ficando pesada, e me preocupo também. Isso eu compartilho da fala do Thiago. Me parece que nós vamos ter que fazer um esforço grande para voltar a esse movimento que Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Belo Horizonte, a região metropolitana, vinha tendo de uma grande proliferação de startups, e boas startups que estavam efetivamente rodando, virando empresas, virando serviços agregados a outros players já maiores do mercado. Me parece que é uma dicotomia bem interessante que a gente vai ter que lidar, e é tudo muito
muito rápido, pouco tempo, então realmente é um momento de às vezes a gente ter que fazer uma reflexão um pouco mais fora do momento histórico que a gente está. O Thiago, isso quando a gente começa a pensar assim num aspecto maior, quando você puxa a lupa, né, a gente percebe que dentro dessa situação toda que a gente tem visto todos os dias, tem acompanhado, você acompanha a Itália, acompanha a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos agora, que é o principal, né, que tem morrido muitas pessoas, né, em 24 horas morrem 2.000 pessoas, né? Acaba que isso vai trazendo algum medo também, não só para as pessoas que vão empreender, ou que as pessoas empresárias, as pessoas que estão ali com seus negócios no fio e na navalha, mas aquela pessoa que ela tem o seu emprego e, de fato, assim, está em risco, né? O emprego está em risco e isso é uma coisa que vai acontecer no futuro mesmo. Então, quem não estiver preparado, quem não tivesse ali já comprando a ideia, né, da própria empresa, né, de empreender junto com ela, vai ter que se reinventar? Betão, na verdade é o seguinte, esse é aquele momento que divide os dois grupos, né? O grupo daqueles que realmente têm a vocação de empreender e aí vão ver esse momento como um momento da oportunidade, que é um momento que vão surgir lacunas, vão surgir oportunidades, vão surgir condições de se buscar oportunidades de crescimento, empreender nesses momentos. E vão ter o grupo dos que são realmente mais relutantes e que ainda que tivessem empreendido, talvez são aquelas pessoas que estatisticamente têm menos chance de sucesso, que naquele momento que ele quer se retrair. Eu tive uma ligação hoje com um cliente que falou: ainda bem que eu vendi a minha empresa há 6 meses atrás e hoje eu estou capitalizado. E posso passar por esse momento de forma tranquila. E da mesma forma, eu recebi uma ligação de um outro cliente que falou o seguinte: agora é o momento, vou às compras. Então, essa realmente é a mentalidade do empreendedor, que divide o empreendedor do não empreendedor. Uma vez, um cliente meu, que é um grande empresário de Belo Horizonte, falou que o grande momento da virada da vida dele foi realmente o bloqueio do Collor dos recursos de caderneta. Então, foi um momento que ele tinha dado uma tacada e essa tacada tinha possibilitado ele uma alavancagem de crescimento. Então, assim, em momentos de crise crescem os bons, aparecem os realmente empreendedores e desaparecem os medrosos. Então, esse momento de crise é um momento que realmente, numa linguagem muito mineira, que divide um homem dos meninos. Então, eu acho que é um momento que vão ter muitas oportunidades, não tem dúvida nenhuma. O Brasil nunca teve uma taxa de juros tão baixa. Então, assim, quem está pensando em longo prazo e não acredita que essa situação é uma situação que vai se perdurar por muito tempo, é uma puta oportunidade, talvez, de tomar um crédito. Claro, lógico, conseguir esse crédito já vai ser um desafio, mas que se o projeto for muito bom e a gente que advoga para a instituição financeira estão muito aberto aí para que realmente possa ter linhas para realmente bons negócios. Eu tenho certeza que, se for pensar em longo prazo, nunca tivemos uma economia com uma taxa de inflação tão baixa e com uma taxa de financeira tão baixa. Então, assim, aqueles que realmente estão vendo essa crise como uma oportunidade vão sair muito maiores, vão sair mais fortes, ou então podem ver essa lacuna para ser preenchida e vamos ver, os bons sempre vão ficar. Tiago, é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. O Orbe vai ser uma grande ferramenta para esse mercado que vai se inovar. Mesmo com a crise, eu acho que talvez a ideia do Orbe seja essa, e agora ela mature essa ideia, essa coisa vai ser mais aflorada, que é um módulo de inovação de tecnologia que traz uma solução para um momento que não é só disruptivo. É um movimento de fato de crise, né? Que as pessoas vão ter que improvisar muito, vai ter que ter muita criatividade para sobressair. Como é que você está vendo essa situação para o Orbe especificamente, apesar de você está muito preocupado agora, nesse primeiro momento, né, com seus negócios, que está muito ligado diretamente à atividade empresarial dos seus clientes,
mas que também não fica de fora, né, com a aceleradora, né? Na verdade, a missão do OB está muito bem construída, né? É uma missão de longo prazo, está por trás dela empresas, as mantenedoras, que recentemente, além da MRV, da Localiza e do Banco Inter, foi agregada o SIC, né, que é o Colégio Santo Agostinho, e o Mater Dei, e realmente agora criaram uma escola de inovação para que dê suporte ao OB, mas o fato é que o OB o celeiro de ideias. E sendo o celeiro de ideias, e as ideias de startup é solução fácil, barata, que pode ser escalada e pode resolver os seus problemas de uma forma mais barata e econômica. Então, eu acho que esse é o momento que o OB tem que realmente se posicionar junto às suas startups, startup em um determinado momento da vida dela é uma estrutura enxuta, então assim, é uma estrutura que se escala muito fácil, mas se reduz também muito fácil. Então, assim, vai estar todo mundo em busca dessas ideias. O Marcelo falou muito bem aí da questão de digitalização, por exemplo, assim, são processos. Aquele que aprender, ensinar, criar um robô barato, ou criar um sistema de gestão de escritório de advocacia barato, ou criar ideias que vão de economizar. Para você ter uma ideia, eu mesmo me tornei cliente agora de uma empresa do OB, que faz a negociação de crédito de carbono para reduzir até 20% a conta de luz. Então, são esses os movimentos de startup de tecnologia que vai todo mundo. Você não precisa ter um movimento que vai te dar 30% de economia. Se tiver várias iniciativas que vão te dar aí 2%, 3%, 4% de economia, e essas iniciativas vão ser baratas, de fácil de implantação, é isso que as empresas vão buscar. Então, eu acho que o OB está no momento dele, temos que continuar aí sendo tutor dessas nossas startups, para que, junto com a nossa escola de startups e de inovação, que a gente possa trazer ferramentas baratas que podem ser utilizadas. Não vão existir grandes projetos, vão ser pequenos projetos que vão resolver pequenas coisas, mas que vão realmente, no agregado, trazer muita economia para as empresas nesse momento. Marcelo, como é que você vê esse momento? Você também está ligado muito às startups também. Você é um apaixonado por essa coisa, com essa nova forma de colaborar, né, com o mercado, com a ideia de uma nova relação também de trabalho e tudo. Como é que você vê tudo isso e como é que você vê o papel dessas startups aí hoje no mercado brasileiro, né? Que depois, eu acho que, vou te falar a verdade, no mercado sul-americano, né, que com essa cacetada aí vai espalhar para a América Latina inteira, né? Eu, infelizmente, estou num momento um pouco mais pessimista. Eu na verdade, né, atuo com algumas startups, mas ainda sou aquele cara muito clássico ainda também em alguns aspectos. E a gente tem atuação um pouco mais no ramo de atividade mais clássico de construção civil, de muitas empresas em que estão sendo afetadas consideravelmente por esse movimento, por essa pandemia. Eu acho que o fundamental é buscar formas de quebrar a aversão ao risco que grande parte dos investidores, grande parte dos empreendedores, grande parte da população em geral vai sair. Eu acho que essa crise, infelizmente, vai trazer uma aversão ao risco, vai trazer um certo conservadorismo do ponto de vista de investimento que precisa ser quebrado. E aí é fundamental que existam incentivos, não só do governo, mas principalmente da iniciativa privada. Aí eu acho que é fundamental, né, as grandes empresas fomentadoras de inovação continuarem atuando e não saírem, né, dessa crise, né, dessa pandemia de forma igual ao que a parte mais baixa, as camadas, digamos assim, mais de pequenas e médias empresas, de pequenos e médios empreendedores vão sair, para incentivar e para não desacelerar esse fôlego que a gente vinha vendo de grandes iniciativas sendo tomadas nos mais diversos setores da atividade empresarial. Como é que você vê o caminho do processo agora? Eu sei que também gosta do processo, né? Você também é processualista, e trabalha com contrato e tudo. Como é que você vê o caminho do processo nesses novos tempos?
O que eu tenho batido na tecla e o que grande parte das pessoas, dos grandes professores que eu acompanho, principalmente no âmbito do nosso Instituto Brasileiro de Direito Contratual, é evitar o processo. Eu acho que o momento é de grande insegurança do ponto de vista principalmente contratual, dos contratos de locação, nos contratos de investimento, nos contratos de prestação de serviço, por exemplo, em escolas, em academias. Nós temos aí vários níveis, vários setores econômicos que têm relações contratuais que estão sendo afetadas de forma absolutamente integral, né? Por exemplo, eu não posso atualmente abrir minha loja que eu locava no shopping center, eu não posso oferecer meu serviço de academia presencial que eu tinha para o meu consumidor, eu não posso oferecer o serviço de educacional, né, presencial, por exemplo, na escola de ensino fundamental e ensino médio. Só que eu não acho que o processo e o judiciário vai ser o caminho para resolver esses pontos. Primeiro, porque como a gente tem conversado aqui, eu já coloquei e o Thiago colocou, é algo que é absolutamente intenso, mas é algo que é pontual e temporário. Eu realmente acredito que pode até demorar um pouco mais do que a gente espera, mas eu acho que é algo que dentro de um tempo tão grande que a gente tem de vida, vai ser algo que lá na frente a gente vai olhar para frente e falar assim, aqueles 2, 3 meses de insegurança, de estabilidade. Mas eu não acho, por isso mesmo, eu acho que o fundamental atualmente é negociar, sentar na mesa, conversarem as partes, sejam elas nas relações paritárias, sejam elas nas relações de consumo, na relação de trabalho. Eu acho que o fundamental atualmente é a negociação, é o diálogo, nesse ponto específico, a parte tomar para si a tutela dos seus próprios interesses. Porque o judiciário, infelizmente, se for chamado para tomar atitudes precipitadas, por exemplo, quero agora renovar, agora rever meu aluguel, vou entrar no judiciário, o judiciário vai dar uma redução de 30%. Não é o melhor caminho, porque lá na frente o tribunal pode rever, lá na frente o STJ pode avocar todos esses processos para si e numa demanda repetitiva decidir que nada disso podia ser revisto. Eu acho fundamental botar o processo um pouco de lado e tratar de negociação, de diálogo, de ter parcimônia nesse momento e um pouco de calma, porque eu acho que a gente tem ferramentas dentro tanto das técnicas de negociação quanto do próprio direito, mais, né, direito material, direito civil, para resolver grande parte dos problemas que estão sendo colocados no mundo dos contratos, no mundo das relações condominiais, no mundo das relações familiares, etc. Tiago, a arbitragem é o caminho daqui para frente? Você acha que a arbitragem vai ser a grande ferramenta judicial, a grande ferramenta de solução de conflitos das pessoas, das corporações? Betão, não. Eu concordo com o Marcelo. Talvez a mediação. Nós não podemos colocar na mão de quem quer que seja ele o judiciário, seja ele um árbitro, que nada mais é do que o juiz daquele litígio, a imprevisibilidade de entendimento que pode ser. Vai ter argumentos para todos os lados. O inquilino vai falar que não pôde funcionar e vai alegar o caso fortuito, e o shopping vai falar, mas estava o imóvel à sua disposição. E eu tentei, nós mesmos fizemos movimentos de tentativa de mandado de segurança para abrir alguns estabelecimentos empresariais, shoppings e condomínios logísticos, justamente visando dar uma resposta, pensando numa resposta no futuro, para assim, mas nós tentamos, o judiciário que não deixou, e etc. Mas, na verdade, é isso que o Marcelo disse. Esse momento é o momento do perde para todo mundo ganhar. Se você não sentar na mesa e aceitar que você vai perder alguma coisa, ou vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou vai ter que postergar alguma coisa, e da outra parte ele não é que ele vai ganhar ou ele vai deixar de perder, esse momento as pessoas vão sair muito mais fortes e muito mais fiéis, entendeu? Então, eu acho que esse momento é um momento que, na verdade, pode mudar de forma muito significativa a forma como o brasileiro trata
a solução dos seus litígios, onde que hoje perdi um voo, eu vou na justiça, o cara me xingou, vai na justiça, atrasou uma coisa, vai na justiça. Assim, e a gente vai aprender agora que a justiça, uma vez, já me disseram, não lembro quem, mas é uma frase que é muito recorrente, que se você procura a justiça para ter justiça, você achou o lugar errado. Nós estamos ali com inúmeros processos que estão demorando 5, 8, 9 anos, e eles não vão, o final dele não é justo, porque nada que demora 9, 5 anos vai ser justo. Então, assim, é o momento da mediação, nada de arbitragem, nada de judicial, e na verdade, eu falo até mais, é o momento que as pessoas têm para dialogar, coisa que não se fazia mais, e nós, advogados, somos obrigados a utilizar esse momento para que a gente diminua a litigiosidade das partes e possibilite que as partes possam conversar mais. A gente, às vezes, reserva para si, ou entre nós, advogados, as negociações, afastando as partes, e o litígio permanece porque as partes não têm a possibilidade de conversar. Então, eu acho que nesse momento, Marcelo está certíssimo, sentar na mesa, conversar, seja ela através dos nossos serviços de advogados, então nós temos a obrigação de fomentar esse serviço, e se ainda assim essas soluções não forem possíveis por causa dos pensamentos antagônicos, que vão ser naturais, talvez a mediação sim seja o ponto que nós devemos seguir, e não o arbitragem ou judicial. Marcelo, para a gente encerrar, o digital, Emicida falava que o digital desossa o indivisível, né? Está sendo desafiador advogar nesses tempos? Eu tenho uma carreira curta, né? Ainda estou começando na advocacia, vamos dizer assim, estou chegando esse ano 7 anos de formado, e tem sido absolutamente desafiador. Acho que é um momento de muita reflexão, de teses que a gente sempre imaginou que poderiam ser usadas nos bancos das faculdades, para todos os lados. Atualmente a gente vê bons argumentos para vários tipos de solução, e tem sido absolutamente desafiador. Eu acho que menos pelo fato do digital, porque eu acho que a advocacia, felizmente, é um serviço que facilmente é prestada de forma remota, e a gente até acha que a gente presta de forma presencial, fazendo, que nem o Thiago falou, fazendo muitas vezes reuniões, muito mais para, às vezes, até por capricho, do que para mostrar que a gente está ali à disposição e tudo mais, do que por necessidade, porque é isso. Dá para facilmente a gente fazer uma conversa por videoconferência, uma ligação rápida, muitas vezes resolve muito mais do que uma reunião de horas e horas. Mas é desafiador, mas eu acho que dentro do desafio a gente vai trazer efetivamente grandes ganhos. Eu acho que a forma de ver litígio, a forma de que as partes, muitas vezes, dentro de um contrato, as partes se veem como rivais, e não pode ser assim, né? O contrato tem o princípio da boa-fé objetiva, e um dos principais vertentes é a colaboração, né? O contrato é um programa, né, colaboracional entre as partes, buscando um fim. Relações conflituosas que muitas vezes podem ser resolvidas de forma amigável desaguam no judiciário e não são resolvidas. Muitas vezes ambas as partes acabam perdendo, porque perde-se tempo, e a gente está vendo nesse momento que o tempo é absolutamente fundamental. É um dos nossos maiores valores. Eu acho que a gente estava jogando um pouco de lado, não só na vida profissional, como na vida pessoal, como na vida profissional. Então sem dúvida nenhuma desafiador, porque tem muita coisa a se fazer, tem muito conflito para lidar, mas ao mesmo tempo é absolutamente esperançosa. Eu tô esperançoso de que a advocacia vai sair fortalecida, porque primeiro está mostrando condição de tratar alguns assuntos com seriedade e com dedicação. E segundo, porque eu acho que vai trazer uma quebra de paradigma que vai ser muito boa e vai trazer frutos bons lá na frente, para todos nós. Thiago, para a gente encerrar também, o que você deixaria de mensagem para os empreendedores, para os empresários, para os seus clientes, para as pessoas, igual
Aqui em Nova Lima tem os empresários, os comerciantes, né? Uma vez eu conversando com o Davi, nós fizemos um programa falando dos contratos nacionais e internacionais, e eu falei assim, o que mais me preocupa são os contratos pequenos, os contratos nacionais das pequenas empresas que são geradoras dos empregos de fato, né? Aquela loja que emprega 20 pessoas, 10, 7, 8, 3, 2. O que você falaria para essas pessoas? Eu acho que você é uma pessoa extremamente qualificada para deixar uma mensagem até de esperança para esses empreendedores, para que eles não desistam, para que eles encarem isso como, de fato, um momento de divisor de águas, né? Primeiro, obrigado aí pela qualificação. Assim, longe de mim ter realmente a resposta que possa realmente trazer essa tranquilidade para os empreendedores. Do meu ponto de vista, a minha mensagem principal que eu estou tendo para meus clientes e falo do modo geral aproveitem a oportunidade realmente de repensar o seu negócio, repensar a sua vida profissional, sua vida pessoal. A gente vem numa tocada aí de todo mundo querendo tudo, gastar mais, crescer mais, e realmente a gente tem que valorizar, eu acho, muito mais o indivíduo. A gente lá no escritório e todos os meus clientes praticamente fizemos movimentos de manutenção de emprego. Então, olhe para o seu chefe e o seu chefe olha para o seu time como parte integrante do todo. Não adianta uma empresa sem time, não existe um time sem líder. Então, assim, realmente tenham muita paciência nesse momento e que certeza é isso que o Marcelo falou, que vão ser 1 mês, 2, 3, vamos sair todos mais fortes, mas é aquela famosa história, unidos seremos realmente mais fortes. Não adianta aproveitar oportunidades e para ser mais esperto ou mais inteligente que o outro. Então, assim, é o momento realmente que todo mundo tem que não só olhar para si, olhar para aqueles que estão perto de você, mas olhar para aquele outro também que é o seu parceiro, porque a cadeia é uma só. Os elos têm que estar bem firmes, e quando a gente voltar, eu falei isso ontem em algumas reuniões virtuais com o meu time, e falo esse que é o recado. Nós temos aí que fazer 1 ano e 8 meses. A gente perdeu janeiro, férias, fevereiro, carnaval, março já começou essa confusão, abril também. Se tudo correr bem, eu sou mais esperançoso que maio a gente já vai estar voltando aí. Nós vamos ter que fazer 1 ano em 8 meses. Então, nós vamos ter tempo para desviar o foco. Nós vamos ter foco, então vamos todo mundo aí. Essa é minha mensagem. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar, unir as pessoas, já estamos unindo as famílias. Isso talvez o principal efeito colateral disso tudo, né? Unindo as famílias, mas realmente unir os times. Eu vejo lá no meu escritório realmente um engajamento do meu time que estava até muito maior em algumas equipes que tinham algumas vaidades, e está todo mundo realmente muito engajado em sair dessa e buscar realmente o objetivo final. Então, esse é minha mensagem. Unidos somos mais fortes e sairemos dessa, como já saímos de várias outras. O brasileiro é um povo muito resiliente, vamos continuar dessa forma. Essa é minha mensagem aí para vocês. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Eu queria deixar um abraço muito forte aqui ao Jean, professor Jean, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, do Luiz Cláudio Chaves, né, que é meu amigo lá da Caixa dos Advogados, do Cadu Leite, que é da OAB Nova Lima, da UniBH, né, com o Rafael Sicarini e também com o Thales Carta Preta. Essa é a ideia do Cultura Geral, trazer todo esse escopo da sociedade, e hoje a gente está fazendo mais programas mais relacionados ao direito, porque o direito é chamado nessa hora a responder várias coisas da sociedade brasileira. E é para isso que serve o direito, e é para isso que serve também o nosso programa, e esse apoio que a gente tem recebido já há muito tempo, né, com a UniBH, o Instituto dos Advogados de Minas Gerais e também com a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais e também da OAB Nova Lima. Gente, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Obrigado, Tiago, obrigado ao Marcelo, e espero vocês aqui mais vezes no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais cultura.
Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.